Olá, nono ano, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser a correção dos exercícios que eu passei na última aula, lá do nosso livro, páginas 30 e 31. Vou compartilhar aqui com vocês a telinha do nosso texto. Fome e desperdício de alimentos. Milhares de pessoas no mundo todo passam fome. Entretanto, o desperdício de alimentos acontece desde sua produção até nossa cozinha, demonstrando a necessidade de se rever conceitos e atitudes em relação a essa situação. Claudette Schleifer Penteado. A fome é um problema que assombra grande parte dos habitantes do planeta. E para solucionar essa questão, não basta aumentar a produção de alimentos por intermédio da ampliação da área plantada ou pelo aumento de safras, fazendo-se necessário que se tomem atitudes relacionadas também com o controle dos desperdícios. O ciclo de desperdício de alimentos começa no campo, continua no transporte, na armazenagem e na comercialização, para se fechar na cozinha de nós consumidores. Enquanto isso, milhares de pessoas padecem na fome e na miséria. Outro sim, faz-se necessário aqui fazer um parêntese entre a relação fome e desperdício de alimentos, visto que mesmo se fossem tomadas medidas de controle como parte de uma política agrícola, além de uma campanha para melhor utilização no preparo e consumo de alimentos, não estaria assegurado um maior acesso desses gêneros aos famintos. Isso porque o custo e o consumo de alimentos dependem de variáveis sociais e de mercado que determinam o acesso da população aos alimentos. São elas a concentração da terra e da renda, o desemprego e as desigualdades do desenvolvimento econômico, agravantes dos mecanismos das iniquidades regionais, todas produtos de um processo de desenvolvimento desigual e excludente para a maioria. Assim sendo, a relação entre desperdício e fome nacional tem sua razão de ser, visto que se acredita ser possível diminuir o preço dos alimentos se essa margem de perdas fosse exterminada dos cálculos de produção, levando a um barateamento dos alimentos. Porém, não se tem a pretensão de resolver o problema da fome no Brasil ou no mundo simplesmente resolvendo a questão dos desperdícios alimentares. Por outro lado, não é possível conceber o desperdício onde a fome ainda existe. O desperdício é um mal que precisa ser combatido por todos e iniciado preferencialmente dentro da nossa própria casa. Não se conseguem grandes mudanças mundiais apenas pensando-se globalmente com projetos mirabolantes. Grandes mudanças do comportamento universal começam de forma humilde, com o exemplo próprio, pensar globalmente, agir localmente. Cada um faz a sua parte e o grande resultado se constrói. Na página 31, nós temos as seguintes perguntas. 1. Segundo o texto, qual é a relação entre a fome e o desperdício de alimentos? Bom, gente, de acordo com o texto, há milhares de pessoas no mundo que passam fome porque também se perdem muitos alimentos no campo, no transporte, na armazenagem, na comercialização e na cozinha do consumidor. Número 2. Por que medidas de controle de alimentos e campanha para melhor preparar e consumir esses alimentos não seriam suficientes para um maior acesso desses gêneros aos famintos? Porque a fome também está atrelada ao custo e ao consumo de alimentos, dois aspectos que dependem de variáveis sociais e de mercado, como a concentração de terra e de renda, o desemprego e as desigualdades no desenvolvimento econômico, que excluem a maioria das pessoas. 3. Que relação podemos estabelecer entre o desperdício de alimentos e o preço dos produtos? Acredita-se que, se o desperdício não fizer mais parte dos cálculos de produção, os alimentos passarão a ficar mais baratos e, portanto, mais acessíveis às pessoas famintas. 4. De acordo com o texto, onde se daria o melhor combate contra o desperdício? Conforme o texto, o combate deve ocorrer preferencialmente em nossa própria casa, uma vez que a ação individual gera uma mudança global. 5. Qual é a sua opinião sobre a importância do combate ao desperdício de alimentos para a diminuição da fome no Brasil e no mundo? Essa é uma resposta pessoal. Bom, gente, para casa vocês terão que fazer as atividades do nosso livro de gênero que estão lá na página 32 a 35. Então, anotem aí páginas 32 a 35 para serem feitas, para que a gente possa corrigir e comentar a respeito desse texto na nossa próxima aula, segunda-feira que vem, tá bom? Boa semana a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.